Depois de 4 anos de ato, uma nova temporada de Black Mirror finalmente chegou na Netflix, trazendo mais uma vez na produção o cineasta Charlie Brooker, que é originalmente o criador e escritor da série. A temporada veio com 5 episódios no total, com histórias independentes, como é de costume, mas contudo, entretanto, todavia, nem tudo aqui tá como a gente conhecia ou esperava, o que pode surpreender ou decepcionar bastante os fãs. O grande mote de Black Mirror são as narrativas ousadas, que exploram os lados negativos da tecnologia, mas como a própria Netflix falou dessa vez, as histórias bizarras não têm limite nessa série antológica. Isso porque deu a louca no Charlie Brooker, que resolveu fugir um pouco da ficção científica para mergulhar em um mundo mais fantasioso e sobrenatural, demonstrando que talvez Black Mirror se torne algo completamente diferente daqui pra frente. Pra mim, essa possibilidade é uma tristeza, porque esse é um canal sobre ficção científica, então nosso papo sobre Black Mirror poderia acabar por aqui. Que tristeza. Mas como essa temporada ainda traz, em maioria, episódios sobre sci-fi, eu vou comentar sobre ela aqui nesse vídeo, tá? E, inclusive, vou comentar também sobre os episódios que não exploram ficção científica, pra análise não ficar capenga também. Então, se você já assistiu essa temporada inusitada de Black Mirror, fica aqui comigo nesse review que pode sim conter spoilers. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices e antes de mais tudo eu já queria pedir agora no comecinho o seu like, a sua inscrição se você não for inscrito, que ajuda muito o canal, e também para você considerar se tornar um membro deste canal por apenas R$ 2,99 por mês, para apoiar meu trabalho, receber os vídeos com antecedência e ter um contato mais próximo comigo também, tá bom? É nóis, e bora falar então sobre Black Mirror, essa série que quando foi lançada lá em 2011, criou um rebuliço danado pelo seu pessimismo escancarado, em uma era em que reinava o otimismo tecnológico. Então acabou que as ideias sombrias da série criaram um novo olhar sobre a tecnologia, fazendo a gente até passar a classificar algumas inovações tortas ou preocupantes como algo muito Black Mirror. E é interessante pensar que são justamente as similaridades de Black Mirror com a realidade ou a criação de futuros perturbadores altamente plausíveis que tornaram a série tão memorável, Mas, surpreendentemente, dessa vez, Black Mirror não quis focar em como o ChatGPT, o TikTok ou a Alexa vão acabar com a nossa raça em breve. Ei. Na real, a maioria dos episódios acontecem no passado ou em mundos paralelos retrofuturistas, focando mais na natureza humana e deixando um pouco de lado inovações futurísticas. O único episódio que foge desse padrão é o primeiro dessa nova fase, Joan é Péssima, que explora preocupações sobre tecnologias atuais através do bom e velho jeitinho Black Mirror de ser. No capítulo, a gente conhece a Joan, uma mulher comum que, assim como outras pessoas, tem seus segredinhos e dramas pessoais. Para sua surpresa, um dia, quando ela estava procurando alguma coisa para ver com o namorado no Streamberry, do nada ela descobre uma série que parece copiada diretamente da sua vida e onde os seus detalhes mais íntimos são ampliados para mostrar a sua pior versão. Joan é Péssima é o clássico Black Mirror, um quebra-cabeça sombrio e engraçado que critica aspectos muito reais da vida moderna, como a vigilância dos nossos passos na vida real e nas redes, conteúdos vazios que a gente prefere assistir, novas tecnologias do mundo audiovisual e o perigo de assinar termos e condições que a gente nunca se preocupa em ler. Isso porque aqui ao assinar o Streamberry você está praticamente vendendo a sua alma para o streaming e permitindo que ele crie uma série feita por um computador quântico sobre a sua vida, quase que de forma imediata, em uma espécie de show de Truman da nova geração. E o legal é que o episódio soube aproveitar de um jeito muito sagaz as novas tecnologias da atualidade para criar essa história, já que a gente está vivendo agora em uma era em que inteligências artificiais já criam textos, fotos ou até mesmo filmes totalmente artificiais. Felizmente, essa tecnologia ainda está bastante rudimentar, E como um clássico Black Mirror, o capítulo tá recheado de plot twists e easter eggs, mas uma coisa nova aqui, talvez a mais interessante de todas, é como o episódio é uma paródia corajosa da própria Netflix. A Streamberry, empresa de streaming por trás do drama fictício da Joan, é uma cópia descarada da plataforma, com logotipo e interface idênticos, inclusive, e cria uma crítica ácida e muito bem humorada sobre como o cinema foi reduzido a aplicativos que nem esse, onde conteúdos duvidosos engajam acima de qualquer coisa. Segundo a showrunner da série, a razão pela qual o programa se chama Joan é Péssima é porque um tema mais feliz não gerou um bom desempenho com o público teste. Isso porque as pessoas
pessoas se atraem mais pelos aspectos negativos da vida alheia, né? E se sentiam motivadas a apertar o play em qualquer coisa que confirmasse suas próprias neuroses e medos particulares. Ou seja, assim como um acidente de carro daqueles que é impossível desviar o olhar, ou o cancelamento de alguém que viraliza nas redes, Joan é Péssima deixa claro que a gente prefere se envolver de forma exagerada, não só com as partes mais obscuras da nossa própria humanidade, como também com a dos outros. Nesse sentido, o capítulo é uma quebra de quarta parede elevada à 15ª potência e uma crítica contundente à indústria do entretenimento, que lucra com a exploração da imagem e da história das pessoas, tema inclusive que se repete em outros episódios dessa temporada. Por outro lado, o episódio quebra o padrão Black Mirror ao trazer um final feliz, né, em que a Joan precisou ver uma representação exagerada da própria vida para entender que a encenação da coisa toda não estava só nas telas. A solução foi então quebrar esse sistema social de aparências, né, esse teatro da vida real, para que então ela se tornasse verdadeiramente a protagonista da própria jornada. Para mim, Joan é Péssima é ótimo, um dos melhores episódios de toda a franquia de Black Mirror e de longe o melhor episódio dessa temporada. Pena só que, em maioria, o que vem em seguida não segue esse mesmo padrão. Em Loch Henry, o casal de jovens cineastas, Davis e Pia, vão até uma cidade bucólica na Escócia para gravar um filme sobre a natureza do lugar. Mas quando a Pia descobre que a cidade tem uma lenda intrigante e assustadora, ela convence o David a mudar o tema do filme e investigar essa história a fundo em um documentário. Loch Henry parece para mim uma versão de bolso pouco inspirada de um filme do David Fincher, daqueles que os protagonistas estão meio que mortos por dentro e a cidade é fantasmagórica e cheia de segredos obscuros. Apesar de ser um cenário com potencial, o episódio se desenrola de um jeito muito lento em direção a uma reviravolta um pouco óbvia e depois continua só para que o enredo possa mostrar o seu ponto de vista sobre quem realmente se beneficia com esse tipo de entretenimento. Mais uma vez, a ideia aqui é mostrar como o sensacionalismo das mídias muitas vezes passa por cima da humanidade das pessoas, colocando números acima de indivíduos. Em produtos audiovisuais de sucesso que nem esses, a verdade brutal é enterrada sob gráficos chamativos, elogios da temporada e premiações, tornando as próprias vítimas um pouco mais do que uma nota de rodapé da sinopse ou em um adendo durante um discurso de um prêmio, por exemplo. Quando eu assisti esse episódio, eu só conseguia lembrar da série Dahmer, da própria Netflix, né? Olha que loucura. Que foi muito criticada por passar pano, digamos assim, né? Ou romantizar o serial killer, ao invés de fazer por onde pelas vítimas que sofreram atrocidades na mão desse cara. A crítica, com certeza, é muito válida, né? Mas acontece em um episódio pouco impactante e parece atrasada também para os parâmetros sempre à frente do seu tempo de Black Mirror. Já Beyond the Sea é um passeio mais profundo pela ficção científica, mesmo que ambientado em uma versão elegante e retrofuturista de 69. Nesse mundo, os astronautas podem transferir as suas consciências para androides idênticos a si mesmos na Terra, para que eles possam viver uma vida relativamente normal com seus entes queridos enquanto fazem missões no espaço. Apesar disso, durante a viagem, atrocidades acontecem, dando um novo rumo para a vida dos astronautas. Beyond the Sea traz um conceito tecnológico interessante, mas não são necessariamente os cyborgs ou a aventura espacial que alimentam essa história. Na real, o episódio usa da ficção científica para falar de coisas extremamente mundanas, né, como traições, abismos emocionais em relações humanas e crimes passionais. O desenvolvimento da história é envolvente, as atuações são muito boas e a direção de arte consegue criar um mundo paralelo sólido em pouco tempo de tela, mas eu confesso que eu achei o desfecho extremamente previsível e só fiquei o tempo todo esperando a desgraceira acontecer no final. Com certeza tem muito de Black Mirror aqui, afinal, mais uma vez, é aquela coisa da gente ser confrontado com a crítica de que a humanidade não consegue acompanhar o avanço da tecnologia, mas falta aqui aquele fator surpresa, né? Aquela mensagem impactante típica da série que faz a nossa mente fermentar por dias. Aliás, se você quiser ver um drama muito legal mesmo sobre exploração espacial em um mundo alternativo, vale a pena conferir For All Mankind, da Apple TV, que entrega muito bem essa ideia, né? Esse desafio de lidar com a tragédia de forma remota no espaço. Pois é, daí se você achava que Black Mirror tinha até agora trazido histórias que combinavam com a temática original da série, mesmo com alguns episódios não tão fortes assim, é aqui que as coisas começam a ficar um pouco esquisitas.
Em Maisie Day, a Beau é uma paparazzi que questiona o impacto negativo óbvio que o seu trabalho tem sobre as celebridades que ela persegue. Mas ela tá passando por alguns perrengues financeiros, então decide tentar conseguir a foto da estrela desaparecida Maisie em troca de um pagamento salgado. Maisie Day explora a mesma ideia de Joan é péssima e Lock Henry na hora de mostrar os horrores que podem rolar quando se alia a fama com tecnologia. Mesmo acontecendo no que parece ser ali o iniciozinho do século XXI, em um momento em que o iPod Shuffle era hype, o episódio ainda se encaixa em uma tendência bastante atual e tóxica de entretenimento, onde é escancarado para o público os excessos e vexames da cultura das celebridades. E muita gente curte ver o que é considerado o podre do outro, né? Talvez para que a própria vida não pareça tão errada, mas o problema é quando isso se torna um negócio, colocando a mídia e os flashes acima do bem-estar e da privacidade de alguém. Mas o Charlie Brooker resolveu criar uma reviravolta um tanto quanto peculiar aqui, que não tem a ver com robôs, computadores quânticos ou com a mídia em si, mas sim com algo mais próximo ao pozinho de pilim-pim-pim. Na real, a Maisie se torna um cachorro louco lobisomem dos infernos, né? Uma personificação do monstro que existe dentro dela, ou talvez do monstro que os outros tanto querem ver. Ao mesmo tempo, a representação do lobisomem pode ser entendida como o ápice da desumanização que essa indústria causa nas celebridades, fazendo com que elas sejam reduzidas a animais ou até que se tornem animalescas, né? Pela provocação dos paparazzis. Inclusive, a gente vê ali isso acontecer, né? Quando alguns fotógrafos provocam uma popstar à la Britney de propósito, só para captar um momento de fúria, talvez. No final, a Maisie se torna aquilo que os paparazzis querem, mas, pro azar deles, o monstro consegue se libertar, fazendo com que eles tenham o que merece. E a gente até fica satisfeito que os fotógrafos se ferram, né? Até porque o maniqueísmo é uma coisa muito forte aqui, mas o capítulo fica só nisso. É uma mordida rápida, sangrenta e, ao meu ver, completamente destoante no meio da saga de Black Mirror. Também nessa vibe nova de Black Mirror, que o próprio Brooker intitulou como Red Mirror, tá o último episódio da temporada, Demônio 79, que, ao contrário de Maisie Day, manda muito bem na hora de representar o horror sobrenatural. No final da década de 70, a assistente de vendas Nida tem a sua vida pacata virada do avesso com a chegada de uma entidade misteriosa na sua casa. O capiroto, em forma de um cara bonitão no estilo disco glam, se apresenta como Gap e informa a moça que ela é obrigada a cometer 3 atos terríveis para impedir o fim dos tempos. Apesar de toda a fantasia da coisa, Demônio 79 trata de temas super realistas que acontecem não só na década de 70, como também nos tempos de hoje. O racismo e o preconceito é a pauta principal aqui, já que a Nida precisa enfrentar discriminações no trabalho, tanto pelo próprio chefe quanto pela sua colega insuportável de setor, Vicky. Além disso, o episódio mostra também os skinheads neonazistas, né, que marcam a casa da Nida, deixando claro seu ódio por pessoas não brancas. E existe também o político Michael Smart, né, que usa os seus discursos sutis para atrair eleitores com as suas políticas anti-imigração. Demônio 79 também trata da questão da saúde mental, já que a Nida menciona que a sua mãe sofria de alguma doença desse tipo e que ela sente que isso foi transmitido para ela de alguma forma. E o pior é que essa teoria fica ainda mais forte quando ela começa a obedecer a um demônio que só ela consegue ver, né? Em meio a tudo isso, a Nida se vê em uma encruzilhada, onde ela pode seguir um caminho de vingança e violência ou pode se manter íntegra e tentar salvar a humanidade. No fim, mesmo ela se esforçando um bocado para evitar o apocalipse, a humanidade acaba mesmo assim sendo varrida da face da Terra, criando uma oportunidade inusitada para que ela possa fugir da sua vida sufocante. E essa abordagem pode mostrar que, no fim das contas, as escolhas pessoais têm pouco impacto diante das ações destrutivas daqueles que estão no poder. Em outras palavras, o episódio ressalta a realidade sombria em que a gente vive, onde as consequências das nossas escolhas são frequentemente ignoradas ou controladas por forças maiores. Ainda assim, mesmo que o significado final das provações da Nida possa parecer ambíguo, o capítulo mostra a importância de reconhecer e enfrentar as questões sociais presentes na nossa sociedade na busca de um mundo melhor e, quem sabe, menos destrutivo também. Junto com Joan é péssima, Demônio 79 é o meu episódio favorito dessa temporada, porque ele traz uma mensagem importante através de personagens apaixonantes e uma trama hilária, sinistra e emocionante até os minutos finais. Com certeza, é um formato totalmente
totalmente diferente do que a gente tá acostumado, mas se Black Mirror, ou melhor, Red Mirror, né, seguir na vibe de Demônio 79, eu acho que são grandes as chances dessa se tornar uma nova produção sangrenta de sucesso da dona Netflix. Mas e aí, você curtiu essa nova temporada e essa nova cara também de Black Mirror? Quais que são os seus episódios preferidos dessa nova fase? Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da sua inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.